Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos grandes mistérios do português, a lógica por trás dos acentos. Pode parecer algo super complicado, mas olha, garanto que no fundo faz todo sentido. Pois é, né? Quem nunca se fez essa pergunta? Um simples esquinho em cima de uma letra e, de repente, tudo muda. Como é que pode? É exatamente essa questão que a gente vai responder. E a resposta é mais simples e mais genial do que parece. Olha só que exemplo perfeito para a gente entender isso. De um lado, secretaria, o lugar, o departamento. Do outro, secretária, a pessoa, a profissional. A gente fala diferente, o sentido é outro e a única coisa que muda é o acento. Isso já mostra de cara que esses sinais não estão ali de enfeite não, eles são parte fundamental da comunicação. Então, para a gente entender tudo direitinho, esse vai ser o nosso roteiro. A gente começa vendo a relação entre som e letra, depois sente o ritmo das palavras, aí decifra as regras e, no final, vê como tudo isso funciona na prática. Então vamos lá, começando pelo começo mesmo, pela base de tudo. Pensa só, a escrita nada mais é do que uma tentativa de colocar no papel os sons que a gente faz quando fala. É como se as letras, os acentos, a pontuação fosse um grande código. E a ortografia é um manual de instruções desse código, para todo mundo conseguir ler e entender a mesma coisa. E a pecinha mais básica desse código todo é o que a gente chama de fonema. E atenção aqui, hein? Fonema é o som, não a letra. Tipo, a diferença entre faca e vaca não está na letra, mas na troca de um único som. É essa coisinha mínima que muda tudo e cria um mundo de palavras diferentes. Só que aí vem o pulo do gato. Essa relação entre letra e som não é uma continha de 1 para 1, sabe? Às vezes, a gente junta duas letras para fazer um som só, como o CH de chuva. Em outras, uma letra sozinha, tipo X, pode ter vários sons diferentes. É por causa dessa baguncinha organizada que os acentos existem, para botar ordem e guiar a pronúncia certa. Beleza! Entendida essa parte do código, agora vamos falar de uma coisa que toda palavra tem: ritmo. Eu acho essa ideia fantástica. Imagina que cada palavra tem um coração que bate mais forte em um lugar específico. É a sílaba que tem mais energia, mais força. É isso que dá a música da palavra, o ritmo da nossa língua. E esse coração da palavra tem nome, claro, é a sílaba tônica. E aqui tem um ponto importantíssimo. Toda palavra com mais de uma sílaba tem uma sílaba tônica. Toda, mesmo as que não têm acento escrito. O acento gráfico, o risquinho, é só uma plaquinha, um sinal de, olha, a sílaba forte é essa aqui. Sabe aquele truque que a gente aprende na escola de chamar a palavra no portão? Ele funciona que é uma beleza. É só imaginar que está chamando a palavra bem de longe. A sílaba que a gente estica sem forçar, essa é a tônica. Tenta aí. Casa, janela, lâmpada. Viu só? Funciona direitinho. Ok, agora que a gente já sabe o que é sílaba tônica, vamos para a parte mais legal. Juntar tudo e entender o sistema por trás dos acentos. E olha, é genial. O grande segredo é este. A regra foi feita para economizar. É sério. O sistema parte de um princípio muito inteligente. Vamos marcar só o que é diferente, o que foge do padrão. A grande maioria das palavras segue uma regra natural de pronúncia. Então, elas não precisam de acento. A gente só acentua a minoria, as rebeldes. Vamos começar pela regra mais fácil de todas, aquela que não tem erro, as proparoxítonas. Que nome, né? Mas a regra é simples. Se a sílaba forte é a antepenúltima, acento nela. Todas, sem exceção. Pêssego, pássaro, mágico, todas acentuadas. É a regra mais consistente que existe. Agora, segura aí que vem um momento em que tudo faz sentido. A grande, mas grande maioria das palavras do português são paroxítonas que terminam com A, E, O. Pensa em bola, fome, livro. Esse é o padrão. Por isso, elas não levam acento. A lógica, então, se inverte para as oxítonas. Se uma oxítona termina com essas mesmas letras, ela precisa de um acento para avisar. Opa, eu sou diferente. Por isso a gente acentua sofá, você, parabéns. É uma lógica de espelho, uma complementa a outra. E aí fica fácil. Quando é que a gente acentua uma paroxítona? Exatamente quando ela foge daquele padrão, quando ela não termina em A, E, O ou em. Se ela termina em L, como em fácil, em R, como em açúcar, ou em ditongo, como em história, ela ganha um acento. É a palavra dizendo, ei, presta atenção, eu sou paroxítona, mas a minha terminação não é a mais comum. E olha só que legal este mapa. Ele resume tudo isso que a gente conversou.
De um lado, as proparoxítonas todas com acento, sem discussão, e do outro, esse jogo de espelhos entre as oxítonas e as paroxítonas. A terminação que faz uma ser acentuada é exatamente a que faz a outra não ser. É um sistema muito bem amarrado. Muito bem. Com a teoria na cabeça, vamos ver como isso funciona no nosso dia a dia. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que a língua é viva. Ela não fica parada no tempo. O acordo ortográfico é a prova disso. Palavras como ideia e jiboia, por exemplo, perderam o acento. As regras mudam para tentar simplificar e unificar a forma como a gente escreve. E claro, mesmo sabendo a lógica, às vezes bate aquela dúvida. E aí? Existe uma fonte oficial, o chefe da ortografia? É o VOLP, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Fica lá no site da Academia Brasileira de Letras. É de graça, está sempre atualizado e é o lugar certo para tirar qualquer tema. No fim das contas, perceber que os acentos seguem uma lógica tira aquele peso de que gramática é só decoreba, né? Na verdade é um sistema super bem pensado. E isso abre a porta para a gente se perguntar, qual será o próximo mistério do português que vale a pena desvendar? O uso da crase, talvez? Ou os famosos porquês? Assunto é o que não falta na nossa língua tão rica.